Com certeza nós não conseguiríamos transmitir em palavras a bondade dele, o amor dele para com as nossas vidas. Nós não conseguiríamos em palavras dizer como ele é bom, como ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração e nós vamos à meditação da palavra de Deus em nome de Jesus. Senhor amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu nesta noite me prostro aos teus pés, reconhecendo a minha pequenez, a nossa pequenez, reconhecendo, Pai, que nós somos limitados, carentes do seu amor e da sua misericórdia, carentes do Senhor em todos os aspectos. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa os pecados nossos de cada dia. Perdoa-nos por falharmos tanto. Perdoa, Pai amado. Perdoa essa igreja. Perdoa, Deus amado, essa cidade. Perdoa esse bairro. Nosso clamor é ser servido de nos abençoar. Que nós não venhamos nos abater diante dos nossos problemas, diante das nossas lutas, dilemas. Nós não venhamos nos abater diante das nossas tempestades, mas o Senhor nos deu o privilégio de nos reerguermos todos os dias e olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, e seguir e marchar, sabendo que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai amado, abençoe as famílias dessa igreja. Tira todo o desânimo, Deus. Tira, Deus, o desânimo. Tira, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai amado, visite cada lar da membresia desta igreja. Pai amado, nós não venhamos ser os crentes de trocas. Trocamos o Senhor por qualquer coisa ou por coisas. Deus amado, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. O sublime amor nos alcançou, o amor nos alcançou. E nós temos a consciência disso, que é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia. Não diz respeito a nós, nós não estamos aqui para fazer nada para nós não estamos aqui para edificar nada para nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, a edificação do corpo de Cristo. Deus amado, o mundo vive e está vivendo verdadeiros dilemas: incredulidade, falta de perdão, falta de amor. O mundo tem vivido nos vícios, na pornografia. O mundo tem vivido desgarrado de Deus e do que a palavra de Deus diz. Deus amado, nós não queremos nos encontrar assim. Nós queremos ser achados como fiéis quando o Senhor voltar. Nós não queremos ser despreparados, como aquelas virgens que não se prepararam, mas nós queremos ser os que estão preparados para o retorno, para a volta de Cristo. Em que momento for, nós estejamos prontos enquanto igreja para isso, em nome de Jesus. Então, Deus amado, cuida de nós, cuida de nós. Te peço mais uma vez, tira todo o desânimo,
tira em nome de Jesus. Levanta essa igreja no poder e na graça de Deus. Faz dessa igreja uma igreja vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te peço. Estamos aqui, Pai amado, para também ouvir uma palavra. Nós já louvamos, nós ofertamos, nós lemos a palavra. Agora nós queremos falar, queremos te ouvir. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Toca em nós e abençoe essa igreja através desta palavra, através da meditação da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Esse texto, ele está, o mesmo texto nos outros 3 evangelhos, são sinóticos. Quando o texto é o mesmo, ele aparece nos evangelhos, o mesmo texto. Então ele está em Mateus, ele está em Lucas e não está em João. Mas eu gosto e sempre uso aqui o de Marcos mais, e creio ser uma grande bênção para as nossas vidas. O tema que eu quero dar e dei para a nossa meditação é: Jesus está conosco, mesmo em meio às tempestades. Jesus está conosco, mesmo em meio às tempestades. Esse texto talvez seja um dos mais pregados por nós, seja dos mais pregados na igreja, seja dos mais pregados pelos evangélicos, ou lógico, né, tem que ser pelos evangélicos. Então eu creio que ele é falado, ensinado, dissertado por vários, uma vasta pregação sobre esse tema do Marcos capítulo 4. Então em Marcos 4, a partir do verso 35, que é exatamente o texto, ele já fala por si mesmo, né, destas tempestades. Eu quero dizer aos irmãos que o texto ele deixa muito claro para nós que estava tudo bem com eles, apesar do cansaço da obra, do ministério. Apesar disso, estava tudo bem com eles. Era noite, estavam cansados, e o que eles fizeram foi obedecer à voz do mestre, de colocar o barco, ou de pegar o barco e atravessar para o outro lado. E na nossa vida, por vezes é assim. Está tudo bem, tudo correndo bem, todo mundo bem, todos empregados, todos com dinheiro, todos com comida, todos com saúde boa, tudo maravilhoso, os veículos todos bons, tudo certo com a família, tudo certo no casamento, tudo certo nas nossas relações interpessoais com outras pessoas, tudo certo com nossos negócios, com as empresas que estamos, tudo certo, tudo bem. De repente, chega uma tempestade. De repente, você ouve um telefonema na madrugada. Quando você ouve telefonema de madrugada, nós gelamos a espinha. Quando você escuta um telefonema fora de hora, você gela. Todos nós, eu passei por isso nesses tempos aí várias vezes. Quando você recebe uma notícia que você não gostaria nunca de ter recebido, um laudo médico, uma conversa que você não queria ter ouvido do médico e você ouviu, as tempestades chegam. Quando os recursos acabam, quando as finanças
elas diminuem quando aquilo que você tem para administrar é muito menos do que você precisa. Quando as coisas ficam ruins, então é uma figura da tempestade ou das tempestades da nossa vida. Agora, a Bíblia, ela nunca nos eximiu disso. Ela nunca disse que nós não as teríamos. Nunca disse. É tanto que os exemplos também são fartos na Bíblia. Que de repente o negócio ficou ruim. De repente ficou ruim para Elias, para Eliseu. De repente ficou ruim para o Jó. De repente ficou ruim para o Davi. De repente ficou ruim para Paulo, para João. De repente ficou ruim. De repente estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo correndo bem. Então a Bíblia não diz que nós não as teríamos. Nós as temos, nós convivemos com ela, nós vivemos isso. Quantos já não passaram pela experiência tão drástica e triste, que sai às vezes para o trabalho, sai para fazer alguma coisa no lazer, bate o carro, quebra carro, tromba com o carro, falando de coisas assim bem rasas. Quantos, meus irmãos, não passam por isso? São as tempestades. Quantos não estão dormindo super bem, legal, de repente tem insônia, não dorme mais. Quantos estão plenos, convictos de uma confiança inabalável, de repente perde a confiança. A tempestade chegou. E o que fazer diante disso? Então Jesus, Ele vai dizer para nós: quando a tempestade chega, se Ele está conosco, as coisas estão mais fáceis para nós. Elas estão em outro patamar, em um outro status, se Jesus está com você. Eu vou ler todo o texto do verso 35 ao 41, depois eu vou fazer o comentário versículo a versículo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos discípulos: vamos para outro lago, para outro lado do lago. Algumas versões vão chamar de mar, outros vão chamar de lago, mas é lago mesmo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Então, meus amados, quando fala lago ou mar, é a mesma coisa, é o mesmo lugar. E o versículo ele começa trazendo para eles uma promessa. Ele diz para eles: passemos para outra banda. Esse lago, você tem essa informação, mas talvez para te lembrar, ele tinha cerca de 20 quilômetros de comprimento. No sua parte mais larga tem 20 quilômetros, e ele tinha 13 na parte mais estreita. Então, meus amados, e começa então essa viagem. Eles saem, entram no barco, obedecem a Jesus e começa a viagem para o outro lado do mar,
da Galileia, ou o lago, e vão. E logo começa a tempestade, logo vem essa tempestade. É interessante, meus irmãos, que esses irmãos aqui, esses amados aqui, diferentemente de Jonas, Jonas provou da tempestade por desobediência, e os mesmos irmãos aqui provam da tempestade pela obediência. Eles estavam obedecendo à voz de Deus e provam a tempestade. Muitas pessoas, meus irmãos, questionam esse agir de Deus, ou a soberania de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus tratou desse jeito? Por que Deus fez assim, ou por que Deus faz assim? Parecendo que Deus tem que dar satisfação para nós do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele vai fazer. Ele é soberano, e é Ele, meu amado e minha amada, que vai fazer em conformidade com aquilo que Ele entende que é o certo. E Ele disse: vamos para o outro lado. Aí, meus irmãos, no verso 36, a palavra vai dizer assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Assim como estava ele tinha pregado o dia inteiro, ele tinha curado, ele tinha estado com as pessoas, ele estava cansado, esgotado, como também todos os seus discípulos. Esse barco não era um mega barco, um barcão grande, era um barco. Nós imaginamos, quando estivemos lá, vimos lá o que eles imaginam que seja aquilo. Acharam lá no fundo desse lago mesmo, eu tenho a fotografia dele. Então ele era um barco de remos e tinha vela. Então eles largaram os remos e falaram: deixa que o vento leva, e o vento vai levar, e vai dar tudo certo, e vamos navegar tranquilamente. Agora, meus amados, ele está dizendo que do jeito que ele estava, ele montou no barco, deve ter passado por ali, tinha uma almofada, pegou a almofada, foi lá para o fundo do barco, deitou-se e falou: vamos embora, eu estou cansado, vamos para o outro lado. Agora é interessante, meus irmãos, que nós somos pegos de surpresa, como foram os que estavam com ele. Meus irmãos, homens de Deus, cansados, mas eles não deixaram de cumprir a missão. Eles foram em obediência à palavra de Deus e ao Senhor. Hoje, meus irmãos, nós vemos a missão ficando muito longe dessa realidade aqui, muito longe. Por muito pouco, meus irmãos, nós não embarcamos. Por muito pouco, meus irmãos, nós não estamos com Jesus. Por muito pouco nós não estamos nessa navegação. Por muito pouco. Eles tinham trabalhado o dia todo. Jesus tinha pregado. Pessoas haviam sido salvas. Havia coisas extraordinárias acontecendo. Mas ele foi e chama os discípulos e eles vão com ele. Aí, meus amados, no 37 ele fala assim: levantou-se um ventaval, levantou-se um vento muito forte. Irmão, quando fala desse ventaval, não está falando de um vento comum, não era coisa comum. Esses caras, uma boa parte deles eram pescadores profissionais, eram pessoas que tinham nascido ali à beira desse lago e sabia como era esse lago. Eram pessoas que tinham traquejo para isso. Então não era qualquer vento, não era qualquer coisa, era um grande vento. Então, meus amados, e eles sabiam disso, porque o mar da Galileia era conhecido por isso, por essas tempestades. Repentinamente o vento virava e vira mesmo, e é assim até hoje, e de repente veio a tempestade. Então, meus amados, e ela ficou assim, veio essa grande tempestade, veio o grande vento. E aí, meus amados, os discípulos, eles vão dizer: Senhor, não te importa que morramos? Não te importa? Irmãos, olha que coisa interessante, né?
Jesus estava com eles, Jesus tinha dado a ordem, e eles vão fazer essa pergunta, se Jesus iria permitir que eles morressem ali. Ô cabeção, Jesus falou, vai para o outro lado, eu vou te levar do outro lado, eu não vou te deixar no meio, eu não vou, tipo assim, acorda. Mas eles questionam o Senhor e diz, não te importa, mestre, que morramos? Meus amados, eles estavam assustados com o tamanho da tempestade. Quantos já não se viram assim? Em alguma ocasião, aqui tem a moçada mais nova, nunca passaram por isso, não sabem o que é isso, mas os mais velhos já passaram por alguma adversidade, talvez que o levasse a pensar isso, esse grande vendaval, e você pensar, Senhor, não te importa que morramos? Então, meus amados, e ele no verso 38, ele vai dizer assim, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Então, meus amados, Jesus, ele demonstra aqui a sua humanidade, que ele era Deus, mas também humano, e ele vai tirar essa soneca. Ele, como todo trabalhador, cansado, o lugar que ele encontrava, ele deitava e dormia. E foi o lugar que ele encontrou, nesse barco, nessa viagem, o lugar que ele podia, ele encostava. Agora, amados, quais as preocupações que poderiam deixar Jesus acordado? Quando a gente fala de soberania de Deus, a gente olha para a soberania dele, sabe que ele é soberano, e que ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos, e que ele controla todas as coisas. Quais as preocupações de Jesus para ele não dormir? Ele estaria preocupado com contas a pagar? Ele estaria preocupado com o supermercado que está muito caro? Ele estaria preocupado com o seu futuro, que ele já estava dizendo que iria acontecer, ele sabia que ele não ficaria, que ele seria crucificado. Ele estaria preocupado com aqueles que conspiravam contra ele, que depois o prenderia, acusaria, prenderia e o mataria. Ele estava preocupado com a situação da sua família. A sua família havia avisado, olha, se Jesus, eu acho que ele está falho, a cabeça não está funcionando bem. E a família vinha e queria levar ele embora. E a mãe chega, e o texto anterior fala isso. Fala assim, como assim? Eu estou aqui para cumprir a obra, eu estou aqui para cumprir a missão. Como assim? Então, meus amados, a multidão que chegava a ele transbordava com as suas necessidades, não trouxe preocupação para ele. Ele foi dormir, ele descansou no Senhor. Ele não se preocupou com os discípulos que ele escolheu, não se preocupou, ele continuou fazendo a obra de Deus. Então, meus amados, a pergunta é: quais são os seus medos? Quais são os seus traumas? Quais são as adversidades que tiram o seu sono? Quais são? O que é? Qual a tempestade que tira
a sua paz, a ponto de você não conseguir dormir. E esse barco balançava de um jeito que esses discípulos nunca haviam visto, nunca. Era tudo diferente, mas ele estava lá no barco, na parte de trás do barco, travesseirinho, almofadinha, dormindo, bonitinho, tudo certinho, tudo na bênção, em paz. Aí, meus amados, a palavra fala que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, aquieta-te, acalme-se. O vento aquietou e fez completa bonança. Bonança. A Rosana sempre me corrige que eu lembro da bonança do meu tempo de criança, né? Ela fala: cara, não é isso, fala direito, estranho aí. Aí, meus amados, o vento não acordou Jesus. Os discípulos discutindo o que iam fazer, não acordou Jesus, não acordou. A água que entrava no barco não acordou Jesus, o vento não acordou Jesus, nada acordou. Mas ao ouvir o grito dos discípulos, ele imediatamente acordou. Olha que coisa impressionante, né? Nós às vezes achamos que o guarda de Israel, ele dorme, ele tosqueneja, que ele nos abandonou, que ele deixou a nossa mão, que ele te deixou e você está à deriva. Irmão, eu tenho pensado nisso. Aos fiéis da terra, Deus, ele tem um cuidado muito especial. Aos fiéis da terra, aos fiéis ao Senhor, aos fiéis à palavra, aos fiéis a Ele tem coisas exponenciais e muito especiais para nós. O que nós não podemos, meus irmãos, é simplesmente achar que o negócio é da minha vontade, é segundo o meu querer, segundo o que eu imagino, segundo o que eu quero. Não, eu preciso saber que Deus é que cuida de mim, que é o Senhor que cuida de mim. Amém, igreja? Então, meus amados, nós ontem conversávamos com uma mãe que está grávida de outro filho, e ela disse, até relatou isso lá, e eu lembro dos nossos pequenos, né? Quando a mãe, principalmente quando é o primeiro, é mais ainda, é mais agravado. Então qualquer barulho que a criança faz, a mãe já se levanta e vai ver. Muitos têm o hábito de deixar os filhos com eles. O nosso primeiro, nós deixamos um período, mas a segunda não teve chance. Nós havíamos aprendido que lugar de criança é no quarto dela. A primeira, uns 10 dias, começou a chorar. Eu fui lá e dei um sermão nela e falei: aqui não, você vai dormir na sua cama, e é lá o seu lugar. Eu levanto 10 vezes se for preciso, mas na nossa cama você não vem não. E ela ficou lá a vida inteira. O João Pedro ainda aproveitou um pouquinho do nosso lugar ali, mas a segunda não, porque nós já havíamos aprendido que eles querem dar um miguezinho e ficar por lá, porque o nosso leito é uma bênção, e eu louvo a Deus por isso também. E que não tem nada de errado, meus irmãos. Nós, por muitas vezes, eles já jovens, crianças já mais crescidas, adolescentes, quantas vezes nós deitávamos todos lá, nós brincávamos todos lá. Não tem problema, não há problema. Agora chega um momento que o filho vai para dele, o pai e a mãe ficam na dele. Essa mãe ontem falou para nós: eu puxei a caminha dele para junto da minha. Eu não podia dizer: filha, não faz isso. Eu não tenho essa liberdade com ela, mas eu falaria se eu tivesse. Então, meus amados, essa mãe, ela acorda com esse ruído do bebê. Hoje tem os negócios eletrônicos, né, que você coloca, o bebê chora, já transmite lá no seu quarto, você corre lá. Nós tivemos isso também, chama babá eletrônica, acho que era o nome. Então, meus amados, do mesmo jeito, Jesus, ele acorda
imediatamente, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então, meus amados, ele estava olhando para os seus filhos, como ele olha para os seus filhos hoje, em meio às nossas tempestades. Ele é que olha para nós e é Ele que nos abençoa. Amém, igreja? Então, meus amados, ele está dormindo, cansado, mas ele não se apavora, ele não perde a paciência, mas ele está ali, presente na vida desses amados, como ele está presente em nossa vida para nos abençoar. Então, quando você e eu, o Spurgeon, ele vai dizer isso, estivermos em situações difíceis, em que nós não podemos fazer nada, nós vamos depender totalmente dele, e ele vai se revelar às nossas vidas. Agora, meus amados, eu estou dizendo isso aqui entendendo que nós levamos a sério o que a Bíblia diz, que nós andamos segundo os preceitos de Deus, que nós andamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz às nossas vidas. A situação difícil, ela chega, e nós não temos o que fazer, é só Deus para nos abençoar, e Ele nos abençoa. E Ele disse ali: aquieta-te, para, e o vento para, o mar se acalma, e vem, meus irmãos, a calmaria sobre a vida desses amados. Eu falei domingo passado aqui na escola bíblica presencial, nós falamos sobre a vida do José. Tem alguns versículos, eu não me lembro quantos, que a palavra fala que ela fala assim: e o Senhor estava com José. Pastor, o Senhor estava com José? Estava com José. Então ele foi para a prisão com José, foi para a casa de Potifar escravizado, o Senhor estava com ele. Foi vendido pelos irmãos, o Senhor estava com ele. Tudo Deus estava com ele. Agora pergunta: quem é o Zé? O Zé era internacional, cara obediente à palavra de Deus, obediente ao chamado, obediente àquilo. Ele não murmurou. Ele foi para a prisão, não murmurou. Foi perseguido pela mulher de Potifar, não murmurou. Foi vendido pelos irmãos, não murmurou. Eis aqui, estou aqui. Ele foi um cara traquejado e viu, entendeu que Deus estava cumprindo um propósito na vida dele. Guarde esse versículo com você. Deus estava com José. Deus estava com José. Agora, amém, o versículo é top, bênção, maravilhoso, tudo ok. Mas olha a vida do José com o Senhor, como ela era, e como é minha vida com Deus, e como é tua vida com Deus, como é nossa vida com Deus. E se nós vamos ver esses frutos que saltem para a vida eterna, que são maravilhosos, que são grandiosos, que são poderosos, e que nós possamos colhê-los em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Porque o Senhor, em qualquer situação, Ele está conosco. O 40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Meus amados, eles meio que acusam Jesus pela falta de cuidado com eles. Por isso que eles ficam bravos. Ô Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer aqui? O Senhor não se importa com isso? Lá no 38, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que eu estou aqui devendo, que eu estou sem carro, que eu estou sem isso, sem aquilo, minha dispensa, meu isso, meu IPTU, meu IPVA, meu não, é dos outros tudo. Não está vendo, Senhor, o negócio está ruim, é uma tempestade muito grande, o Senhor não está vendo isso. Então, meus irmãos, parece que
pergunta é essa para Jesus: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa com o que está acontecendo? Sabe o que é que isso mostra, meus irmãos? É o que o texto está falando e Jesus está dizendo: vocês ainda não têm fé. É o que está faltando aqui nos discípulos. Vocês ainda não têm fé. Eles não acreditaram na verdade que Jesus tinha dito: vai para outro lado. Eles não acreditaram, e Jesus vai falar isso para eles. Então, meus amados, eu até entendo que é preciso muita fé, olhando para Jesus adormecido ali e vendo essa tempestade. Irmãos, e um barco ele virou, não tem o que nós temos hoje de tecnologia, de rastreio, de busca, guarda-vida, salva-vida, não tem nada disso. Virou, acabou, afunda, e era noite, o negócio era grave, noite, navegação difícil, era uma virada, adeus para eles, né? Agora, meus irmãos, é importante nós aprendermos com esse texto que mesmo quando parece que Ele não está fazendo, Ele está trabalhando a nosso favor. Mesmo quando parece que Ele nos abandonou, Ele está cuidando de nós, Ele está nos sustentando, Ele está nos abençoando, Ele está nos levando, nos elevando para um outro patamar. Então, meus amados, é essa confiança que Cristo, o Senhor, o Espírito Santo, Ele quer desenvolver em nós. Sermos crentes, meus irmãos, ponta firme, que não se abalam com qualquer coisa, com chuvisqueiro, que não se abalam com, meus irmãos, com um traque. Soltou um traque na rua ali, não, o negócio agora está feio na cidade. Não pode ser. Crentes, meus irmãos, que vão para cima, para a guerra mesmo, e dizem: Senhor, estamos aqui, e o Senhor também está aí, então vamos junto, e cuida de nós, e vamos ver o mover, quero ver esse mover, quero ver o sobrenatural, o que acontece aqui, o sobrenatural, eu quero ver isso, eu quero ver as tuas maravilhas, de novo eu quero provar disso tudo. Então, meus amados, não no primeiro momento, na primeira adversidade, eu deixo tudo, Senhor, o Senhor me abandonou, eu não sei nem o que fazer, não sei como devo fazer. O 41, ele vai dizer assim: eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros. Agora o medo dele é outro já. Eles viram, ficaram com medo por conta da onda, agora ficaram com medo por conta daquilo que o Messias fez, por conta daquilo que o Senhor fez. E perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Então o medo dele virou. Eles ficaram com medo porque Jesus acalmou a tempestade, ficaram com medo porque Jesus se levantou ali. Então, meus amados, eles viram a humanidade de Jesus e viram o senhorio e o poder de Jesus. Eles provaram disso tudo. Então eles provaram que Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, meus amados, e Ele vai repreender e repreende o vento, as tempestades que são contra as nossas vidas. Então, meus amados, o barco que está Jesus,
ele não pode e ele não vai afundar, porque ele vai cuidar de nós. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Confie, seja convicto. Ele está com você nesse barco. Ele está conosco nesse barco. E Ele vai conosco onde quer que a gente vá. Pode levantar vento, vai levantar. Pode levantar as tempestades, os problemas. Eles acontecem, meus irmãos. Infelizmente não estamos longe disso. Isso é real em nossa vida. Pelo menos na minha é. Pode ser que na sua não. Na minha é realidade. Isso acontece. De repente vira o vento e as coisas complicam para nós. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante com poder, com graça, com autoridade, e que Ele nos abençoe para que possamos superar nossos medos, nossos embates, nossos dilemas, e na presença dEle nós sabermos: Ele verdadeiramente cuida de mim e Ele verdadeiramente é o abençoador da minha vida. Sentado mesmo, coloca a mão no seu coração. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor. A tempestade, ela não manda aviso, ela não manda WhatsApp que vai vir, ela chega. E às vezes chega abruptamente, velozmente, e chega derrubando as estruturas. É assim que acontecem as tempestades. Mas, Deus amado, nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor, nós queremos ter essa certeza, essa convicção sempre em nossas vidas, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o abençoador da nossa vida, que o Senhor estará conosco. Cuida de nós, Pai amado, para que nós não venhamos decair na nossa crença, recair nos nossos dilemas que vão e voltam. Senhor, nós precisamos olhar para Ti e crer no Senhor. O próprio Jesus questiona os discípulos: vocês não têm fé? Vocês estão comigo, vocês estão caminhando comigo. Onde está a fé de vocês? Onde vocês deixaram ela? Deus amado, nossa fé em Jesus, nossa fé no Senhor, ela seja tremenda, poderosa, grandiosa e maravilhosa. Cuida de nós e ela seja aumentada em cada um de nós. A fé em Cristo Jesus seja aumentada. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Nós vamos orar agora aqui por algumas vidas. A dona Tami acho que está com suspeita de dengue. Orar pela volta da Sandra, orar pela Renata Micaela e orar para que Deus, Ele possa